Olá pessoal, boa tarde. Eu vou fazer com vocês aqui o exercício número... o exemplo, na verdade, do livro de Micropeira, né? Exemplo... aqui. Exemplo número 3.11. Então ele fala o seguinte, né? No exemplo 1.4, vimos que para gerar uma potência elétrica de 9 watts, a temperatura da célula combustível MTP tinha que ser mantida a temperatura de 56,4 graus Celsius, com a retirada requerida da célula combustível de 11,5 watts e uma velocidade do ar de resfriamento com velocidade de 9,4 metros por segundo para T infinito igual a 25 graus Celsius. Para fornecer essas condições convectivas, a célula combustível é colocada no centro de um duto retangular com 50 mm por 26 mm, com espaços 10 mm entre o exterior da célula combustível, com dimensões 50 por 50 por 6 mm. A célula combustível, né? Então a célula combustível aqui, 50 por 50 e espessura de 6, e aqui está a caixa, né? Que tem 50 por 26 e 50 de profundidade, né? 50, 26 e 50 de profundidade. Um pequeno ventilador alimentado pela célula combustível é usado para circular o ar de resfriamento. Uma olhada nos dados de um certo vendedor de ventiladores sugere que a razão do consumo de potência do ventilador e vazão volumétrica é dada por uma função aqui, né? 1000 watts por metro cúbico por segundo. E aí ele pede, né? Determine a potência elétrica líquida produzida pelo sistema célula combustível ventilador P líquida P, onde a P líquida é a potência da célula menos a potência requerida pelo ventilador, né? Número 2. Analise o efeito de colocar um dissipador de calor aleitado de alumínio com condutividade térmica de 200 Wm, idêntico nas partes superior e inferior, sobre o corpo da célula combustível. As juntas de contato têm uma resistência térmica de R'(TC) igual a 10-3 m², que é Kelvin watts. E a base do dissipador de calor tem espessura TB igual a 2 mm. Cada uma das N aletas retangulares tem comprimento LA igual a 8 mm. Espessura de TA igual a 1 mm. Eu acho que essa altura que ele fala aqui na verdade, 8 mm é a altura, né? Essa dimensão aqui. Vamos lá. Espessura de 1 mm. E sobre o comprimento inteiro da célula combustível, estão colocados sobre o comprimento inteiro, né, de 50 mm. Com o dissipador de calor colocado perto por radiação de ondas desprezíveis, o coeficiente de transferência de calor por convecção pode ser relacionado ao tamanho e à geometria de um canal de ar típico por uma expressão com a forma H igual a 1,78, condutividade térmica do ar, vezes A, LA mais A, dividido por LA vezes A, onde é a distância entre as aletas. Desenhe um circuito térmico equivalente para a parte 2 e determine o número total de aletas necessário para reduzir o consumo de potência do ventilador à metade do encontrado na parte 1. Então, dimensões de uma célula combustível dadas, né? Vamos começar a resolver o problema. Então, eu vou resolver, como ele está fazendo aqui, porque já está todo segmentado, né? Já está bem orientado, então vou escrevendo aqui para ficar mais claro. Solução. Então, os dados que nós temos, né? Dimensões de uma célula combustível, dissipador de calor, alitado, temperatura de operação da célula combustível, taxa de geração de energia, relação de consumo de potência do ventilador, esfriamento, relação entre o coeficiente convectivo e as dimensões do canal de ar. Então, pessoal, essa aqui é o roteiro que vocês têm que seguir. Então, o que vocês fazem, né? Primeira coisa, organiza bem o problema. Então, começa escrevendo os dados, né? O que vocês têm que achar, que é um resumo do que ele pediu ali. Vejam aqui, os itens 1 e 2 aqui estão muito mais resumidos do que está escrito aqui, né? E depois um esquema. Então, na parte 1, você precisa achar a potência líquida produzida pelo sistema de célula combustível e ventilador sem a presença do dissipador de calor. Então, está aqui, ó. Essa aqui é o esquema do número 1. Célula combustível aqui que vai entrar dentro da caixa. E aí, se a gente olhar, tem uma vista lateral aqui, nós vamos ver isso aqui. A caixa com a célula combustível no meio e o ventilador entrando, tá vendo? Então o ventilador está empurrando o ar
E o ar vai trocar calor aqui, vai tirar calor da célula por convecção pela parte inferior e pela parte superior. Então nós temos duas áreas de troca, né? A parte superior e a parte inferior. Então esse aqui é o esquema, né, que vocês têm que fazer. Vocês veem que é bem simples, né? Você desenha a caixa, a célula e a entrada aqui. Daí a parte, então, tá a parte 1, dados, achar, esquema, número 3. Aí 4, considerações. É aqui que vocês fazem as hipóteses significativas, né? Condições de regime estacionário, então a gente não está no regime transient, é regime permanente. Transferência de calor desprezível nas extremidades célula combustível, com a face frontal e traseira do dissipador de calor orientado. Transferência de calor unidimensional através do dissipador de calor. Então a gente vai, não é bidimensional, né? Então está mais simples aqui, ó, unidimensional. Extremidades das aletas adiabáticas. 5. Propriedades constantes. 6. Radiação desprezível quando o dissipador de calor é usado. Então aqui é só troca por convecção, né? E por condução do circuito térmico que a gente vai ver. Aqui ele te dá as propriedades, que é sempre bom você também alimentar, então é anotar bem organizado. Então tem item 1, dados, item 2, achar, item 3, esquema, item 4, considerações, item 5, propriedades, item 6, análise. E aí vamos lá, né? O item 1, ele quer saber qual que é a potência líquida aqui. Então, a potência líquida é a potência da célula combustível, CC, menos a potência do ventilador. Essa aqui ele diz para nós que vale 9 watts, tá? Ele já disse no começo do problema. E essa aqui, ó, potência do ventilador é igual, ele deu uma relação para nós, né? Que foi, um fabricante diz que o custo é 1000 watts por metro cúbico segundo. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. Metro cúbico por segundo, né? Que é a vazão volumétrica. Aí eu pergunto, qual que é a vazão volumétrica, né? Então, vazão volumétrica dada em metros cúbicos por segundo. Se é metro cúbico, ó, eu posso colocar uma área, a área é metro quadrado, vezes uma velocidade. Então, aqui, deixa eu escrever, área em metro quadrado, vezes uma velocidade em metros por segundo. Isso aqui me dá unidades de metro cúbico por segundo. E qual que vai ser essa área? Então, vai ser a área por onde está escoando esse escoamento aqui no item 1, né? Onde eu não tenho aletas ainda. Então, vai ser a área aqui, transversal, né? Que é esse comprimento vezes a altura, né? Que é a área dessa caixa. No entanto, eu tenho aqui a célula combustível. Então, eu tenho que multiplicar essa largura aqui vezes a altura, mas a altura tem que ser descontada da espessura da célula combustível. Então, a área aqui onde eu estou tendo transferência, essa área vai ser o que ele chama W, né? Que é o comprimento, vezes a altura, que ele chamou de H, menos a espessura da célula combustível, que ele chamou de TC. TC. H menos TC. Isso aí deu... isso aqui é 0,05 vezes 0,26 menos 0,06. Então, se nós substituirmos aqui para uma... Nós temos a área aqui, né? E esse aqui vai me dar uma área em metros por segundo. E aí a velocidade, quanto é? A velocidade ele deu no enunciado, né? A velocidade de convecção é 9,4 metros por segundo. Então, se eu jogar isso aqui na velocidade, essa área que eu calcular aqui, nós vamos ter que a potência do ventilador é igual, aí multiplica 1000 vezes a área vezes 9,4, me deu 9,4 vezes 10 dá menos 3. Vezes 1000 watts.
que é metro cúbico por segundo, vezes 1000 watts por metro cúbico por segundo, né? Que é aquele número. Então isso aqui vai me dar 9,4 watts, né? Que esse aqui eu corto com esse. Então a potência do ventilador é 9,4 watts. Então a potência líquida vai ser 9 menos 9,4, que é igual a 0,4 watts. Negativo, né? Ou seja, eu estou pagando para fazer funcionar. Quer dizer que eu não vou poder colocar essa célula combustível em operação com esse formato de convecção. Então, por isso que na letra B, ele fala, né? Analise o efeito se colocar no dissipador de calor aletado de alumínio com condutividade térmica tal. E determine um circuito térmico, desenhe um circuito equivalente para a parte 2 e determine o número total de aletas necessário para reduzir o consumo de potência no ventilador à metade do valor encontrado na parte 1. Então, o que ele está querendo é que a gente diminua, então, em vez de ter 9,4 de potência gasta aqui, a gente tenha 4,7, né? E aí, 9 menos 4,7, você já consegue entregar potência elétrica da célula combustível. Então, a letra A está fora de cogitação. Nós precisamos ter um sistema aletado para poder aumentar a troca de transferência de calor aqui, para que essa célula combustível seja viável tecnicamente, né? Dessa forma aqui a gente viu que não vai dar. Bom, então, aí agora a gente começa, vai para a letra B, né? Número 2. E aí o número 2, ele mostra para nós o desenho. Então agora, a mesma caixa, né? Mesma carcaça, eu vou colocar um sistema aletado. Então a célula combustível vem para cá, e aí eu coloco um conjunto de aletas na parte superior e um conjunto de aletas na parte inferior. Então todo modelo que eu fizer, eu posso fazer uma similaridade, né? Uma linha de simetria. Então tudo que vai para cima vai para baixo. Então é a mesma quantidade de calor que vai para cima, é para baixo. Então eu posso calcular só a metade. E aí olhando a visão lateral aqui, ó, do conjunto, dá isso aqui, tá vendo? Então o calor vai ser gerado aqui e vai subir e vai embora. E como é que a gente faz o circuito térmico? Tem que saber que o calor é gerado aqui e ele dissipa para cima e para baixo da mesma forma. Então eu vou fazer análise só de um lado, né? Então quando ele sai daqui, ele tem que passar pela célula, passar pela resistência de contato com o dissipador, passar pela base aqui, e depois ele vai ser dissipado por convecção, uma parte aqui, nos vazios, e outra parte na aleta. Então eu tenho transferência de calor por convecção em paralelo, na aleta e na base. Então por isso que o circuito térmico está colocado dessa forma aqui, ó. Então eu tenho a temperatura do centro aqui, do elemento, né, da célula combustível, tenho uma resistência térmica de contato, depois eu tenho uma resistência térmica da base da aleta, e aí depois, em paralelo, ela vai por convecção, né? Então, o circuito térmico é temperatura aqui da célula combustível, né? Aí eu tenho uma resistência térmica de contato, que ele chama ali resistência térmica de contato mesmo, né? RTC. Depois eu tenho a resistência térmica da base da aleta, que chama de RTB. E aí agora nós temos o circuito em paralelo aqui, né? Que ele juntou, mas poderia ter feito direto, né? Então aqui é temperatura infinita. Então ele chamou ali em cima resistência térmica da base,
Mas essa aqui é por convecção, tá? Então é o Dzinho. E a resistência térmica, que é função do número de aletas. Então, esse N aqui é a função do número de aletas, é o número de aletas. Então, essa aqui ele te deu. Aqui. Contato. Essa resistência térmica de contato, ela é dada, né? Então, a gente vai começar agora a fazer o cálculo dessa resistência. Resistência térmica de contato, ele deu a fórmula aqui, baseada no que ele já te disse no enunciado, né? Porque ele te deu uma resistência por área aqui de contato. E aí basta a gente dividir isso pela área. 2 vezes L C vezes WC. E por que tem o 2 aqui? Porque é aquilo que eu falei para vocês, né? Nós temos uma simetria, tudo quantidade de calor para cima e quantidade de calor para baixo. E aí esse LC e o WC, ó, é a profundidade das aletas dividido pela largura, né? Porque a gente está falando de resistência de contato. Então é toda a base em contato com a célula combustível. Então é a profundidade vezes a espessura, vezes a largura, né? Então esse valor ele calculou para vocês ali e deu 0,2 Kelvin por watt. Essa resistência térmica aqui da base, ó, ela é função, ela está relacionada com essa basezinha aqui, ó. Então ela é a espessura da base dividido pela área, em função da espessura e da área, né? Então essa resistência térmica da base é legal a espessura, que ele chamou aqui de espessura da base, né? Dividido por 2 vezes, de novo, né? 2 porque a gente tem transferência para calor para cima e para baixo, condutividade térmica, e a mesma coisa, LC vezes WC. É a mesma área, né? É a mesma área de transversal de transferência de calor. Isso aqui vai dar 0,002 Kelvin por watt. Então vocês vejam que a resistência de contato aqui é muito maior, né? Ou seja, cada watt que eu tiver, eu tenho que aumentar 0,2 graus Kelvin. Aqui é 0,002. Então a transferência de calor é muito mais rápida na base do que na resistência de contato. É por isso que nos eletrônicos nós temos que ter uma pasta térmica para diminuir essa resistência de contato, né? E aí agora nós temos que calcular isso aqui, ó. E para esse caso aqui, nós precisamos como eu tenho resistências em paralelo, então nós temos que calcular 1 sobre resistência equivalente é igual ao somatório do inverso das resistências, né? A TB mais 1 sobre RT, que é a função do... Então vou colocar aqui resistência térmica das aletas, aqui, tá? Que é a mesma coisa, né? A aleta aqui das aletas. E essa resistência térmica da base aqui, ela vai ser função do número de canais, ó. Porque ela vai depender de quantidade da área que eu tiver, quantos canaizinhos eu vou ter aqui entre as aletas. Então eu preciso saber quantas aletas eu vou ter. Por isso que essa resistência, ó, ele já deu para vocês a fórmula, é 1 sobre H vezes 2 vezes WC, e esse 2 novamente porque é parte superior e parte inferior, né? WC menos NDA vezes LC. Então, pessoal, ó,
de novo, o que é o WC? É essa largura aqui, né? É essa largura aqui. E aí, então, é 2 vezes, porque eu tenho de cima e baixo, WC menos o número de aletas vezes a espessura. Então, eu estou tirando dessa largura a espessura devido às aletas, né? Só que nós não temos ainda esse número. E aí, esse LC é a profundidade, né? A profundidade do meu gabinete ali. E esse H, de onde vem? O H vem da fórmula aqui, né, que ele me deu para as aletas. Então é só... E esse H, ele é a função do A, que é a distância das aletas. Então eu não sei quanto que é esse M, então eu não sei quanto que é o A. Então esse que é o problema, né? E aí, para calcular agora essa resistência das aletas, ó, resistência térmica da aleta. Eu posso pegar a tabela número 3, 4 e obter esse delta aqui sobre o quê? Para uma aleta isolada, né? Adiabática. Então, tabela 3.4, ó. Então, é o caso B aqui, ó, com condição de extremidade adiabática. Então, a gente coloca essas duas equações juntas e eu vou obter que a minha resistência, a resistência térmica aqui, da aleta vai ser igual a coeficiente de convecção vezes o perímetro, vezes a condutividade térmica, vezes a área transversal, né? Transferência de calor, a menos meio, dividido por tangente hiperbólica de ML. Esse L é a profundidade e o M é esse parâmetro aqui da letra, tá? Que você já conhece. O perímetro vai ser 2, porque eu tenho partes... não, na verdade, LCTA, C mais TA. Então, o perímetro está relacionado com a área transversal de transferência de calor, né? Então, o que ele diz? Que é o o LC, que é essa profundidade aqui, mais o TA. E o TA é a espessura da letra. Então, por que esse 2 está aqui? Não é porque é por cima ou por baixo, mas é porque eu tenho L mais TA. E eu tenho que somar tudo. Eu tenho que somar L, tem que fazer um quadrado, né? O perímetro é a soma de todos os lados. Então, eu tenho TA aqui e TA no fundo, e LC aqui e LE do lado esquerdo e direito. Então, por isso que é 2 vezes LC mais TA. E aí, ele calcula todos os parâmetros, né? E aí, eu não tenho ainda esse coeficiente de convecção, não tenho M, e eu não posso calcular o coeficiente de convecção porque eu não tenho A. E aí, o que ele faz, ó? Então, eu vou apagar um pouquinho aqui. Aí ele faz um procedimento inverso aqui, né? E esse que é um pouquinho... talvez é um pouquinho difícil de entender. Então ele pega e aí ele explica um pouquinho, né? E aí ele pega esse circuito térmico e diz para você uma coisa que você já sabe, né? O calor vai ser a temperatura da célula menos a temperatura infinito dividido por toda essa resistência equivalente aqui, né? Então é o que ele diz aqui, ó, Q igual a TC menos T infinito dividido pelo R equivalente, ou que aí ele abre, né? O que é o R equivalente? É igual aqui, né? TC menos T infinito. E aí o R equivalente é RTC mais RT da base mais R equivalente, que é esse aqui. E aí, esse calor nós temos, porque ele quer que seja metade do calor do item 1.
Esse RT nós calculamos, esse RT da base nós calculamos, fica só como incógnita esse aqui. Então esse R equivalente, ele calculou deu 2,59 Kelvin por watt. E aí o que ele fez? Ele voltou naquela fórmula 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre RT da base mais 1 sobre RT das aletas. Então, com esse valor de R equivalente, ele achou um valor das aletas. Na verdade, ele pegou e chutou um número, né? N igual a 22. E aí, com esse N igual a 22, ele achou o A, aí depois ele achou o H, e aí calculou o RT das aletas. E aí, com o RT das aletas, ele veio, jogou aqui, esse aqui ele já tinha, e ele achou um novo valor de R equivalente. Aí ele falou, para N igual por isso que ele falou, para N igual a 22 são obtidos quantos valores, né? E é R equivalente de 2,41. E 2,41 está um pouquinho abaixo. E aí ele falou, então eu vou fazer de novo. Aí ele colocou, para N igual a 20 e N igual a 24, ele achou o TC 58,9 e para 24, 50,7 watts. Então ele pegou e fez algumas contas e falou, não, o mais próximo da nossa necessidade aqui é N igual a 22. Então vocês vejam que esse aqui é um problema iterativo, né? Na verdade ele não tem uma solução única, você não vai seguindo o roteiro e acha a tua solução e acabou, né? Você vai ter que fazer a iteração e ele chutou esse valor aqui, aí a questão né, a gente fala que é uma estimativa calibrada, mas é difícil você chutar 22, então é só com experiência mesmo, né? E aí depois ele fez a iteração e descobriu que realmente o número é N igual a 22. Então, pessoal, estudem bem esse problema, tá? Tentem fazer essa parte de resistência térmica que vai ser muito útil para vocês. E aí, qualquer dúvida, vocês avisam a Vanessa e a gente prepara outra aula. Tá bom? Bons estudos aí. Abraço.